Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Olá, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia CDL, começando praticamente a última semana útil do ano, né? A próxima semana nós estaremos em recesso aqui no Bom Dia CDL. Hoje vamos à nossa última semana de debates ao vivo, debate qualificado, que é a tônica do nosso programa, porque começa agora na Santos FM 92.5, programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Na bancada, o empresário e consultor portuário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, Alexandre, bom dia, Rick, Giane, todos os ouvintes. Essa semana natalina, chegando o ano novo. É verdade. E desejando já, de antemão a todos, boas festas e que nós possamos ter saúde e muita tranquilidade para vencer todos esses desafios que nos esperam aí para o ano de 2017. E que também nos encontraram em 2016. Eu acredito que as dificuldades deixam a gente com mais musculatura para enfrentar a vida, não é? Ano de 2016 foi o ano de sobreviver e espero que ano de 2017 seja o ano que nós possamos voltar a crescer novamente. Alexandre Nunes, bom dia, ele que é empresário e diretor executivo de Santos Região, Conventions and Visitors Bureau. Tudo bem, Alexandre? Bem-vindo. Bom dia aos nossos ouvintes da Santos FM, bom dia Zé, Maxwell, todos os colegas aqui da produção. E realmente, é um ano de 2016 que praticamente parece uma academia, né? Vamos lá fazer exercício, tentar buscar musculatura. E foram todos os músculos, né? Todos os músculos, sem exceção, né? E tentar aí imaginar um ano de 2017 muito melhor. Ainda temos uma semana de trabalho, né? Por mais que a gente queira reduzir a marcha. Eu tô dizendo aqui na rádio, temos uma semana, mas não é bem assim. Eu ainda tenho mais duas, né? Essa e a próxima. O fato é que a cabeça, né? Já entra o Natal e Ano Novo, ela entra num stout. Ela já tá ali. Stand-by, Alexandre, stand-by. Vai girando, vai ficando e vai embora, né? Mas vamos lá, uma semana de muito trabalho ainda e bons negócios. Bora. Bom, a Giana Novaes já está aqui ao meu lado, vai convidar você a participar conosco. Bom dia, Giana, bem-vinda. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes do programa Bom Dia CDL, os comentaristas da bancada. Para participar do programa é muito fácil, tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos dos comentaristas do dia, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia no Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Só quero anunciar que nessa quarta-feira teremos um evento especial aqui no Bom Dia CDL. 3 aniversariantes da bancada: Zé Ritor 4, Giana Novaes e o engenheiro Antônio Carlos Silva Gonçalves, o Fifi. Temos aí a coincidência de termos nascido no mesmo dia, evidentemente em datas diferentes, né? Em anos diferentes. Padaria vai estar cheia ali para comemoração, né, Zé? Então, quarta-feira, 3 aniversariantes da bancada. Bom, vamos falar de coisa séria agora. O TRE rejeita a prestação de contas da campanha do prefeito eleito Paulo Alexandre Barbosa. A prestação de contas feita da campanha do prefeito foi rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A decisão foi publicada pela Justiça Eleitoral na semana passada. Proferida pela Justiça Eleitoral Tatiana Antonelli Brabo, a sentença baseou-se em pareceres e relatórios apresentados pelo Ministério Público Eleitoral, MPE, que apontavam uma série de irregularidades nas doações feitas para a campanha de eleições em 2016. A que chama mais atenção refere-se à doação realizada por Ângelo José da Costa Filho, que é secretário municipal de Infraestrutura e Edificações da Prefeitura. De acordo com o relatório, o equipamento audiovisual foi cedido por ele. Porém, sua graduação em engenharia civil torna incomum a propriedade desse tipo de equipamento sem que haja uso profissional. E aí foi anotada uma doação no valor de R$154 mil, que deu-se um mês antes do período da campanha eleitoral. Para o tribunal, relação de materiais adquiridos confere exatamente com aqueles cedidos em dinheiro ao candidato, denotando indício de que o doador figurou como simples intermediador entre o candidato e o real fornecedor dos equipamentos. A quebra de sigilo bancário e fiscal
do doador foi solicitada. Do outro lado, o departamento jurídico da campanha do prefeito Paulo Alexandre Barbosa informou que entrará com recurso e que a questão não altera em nada a diplomação e posse do prefeito. Maxwell. Zé, e é o que sempre acontece. Mais uma vez, a gente sempre debate as questões relacionadas à questão da estabilidade jurídica para que possa se fortalecer as medidas que a gente sempre discute, medidas como essa, que já ocorreram em outros governos, já ocorreram com outros prefeitos e na prática ela não tem nenhum resultado efetivo. Haja vista que as contas aí estão sim rejeitadas e consequentemente a isso o prefeito vai tomar posse e o barco segue. Vai se mais ou menos, evidentemente. Mais ou menos dessa forma que a gente convive com estas circunstâncias. Eu tenho um entendimento que se as contas de alguma maneira foram rejeitadas, eu acho que antes de se tomar posse, elas deveriam ser esclarecidas. Esse é o meu entendimento. Alexandre. É algo para ser melhor apurado, né? O Ministério Público vem fazendo um trabalho de depuração, principalmente o Ministério Público Eleitoral, fazendo cruzamento de informações, então fica cada vez mais difícil, né, você encontrar mecanismos aí que possam aferir alguma vantagem para algum candidato. Agora, obviamente, cabe aqui a defesa, cabe a explicação, né, talvez o detalhamento de alguma outra informação, mas a priori a rejeição de contas realmente é algo que macula, né, a imagem de um candidato e pode aí aferir algum outro tipo de problema ao longo de toda a sua jornada, né? Obviamente não há interferência nesse processo da diplomação e por conseguinte a tomada de posse, né, no cargo, mas obviamente fica aí algo para ser explicado e se não for, talvez medidas mais complexas podem ser tomadas num segundo momento, mas realmente deveria ser apurado anteriormente, com muita clareza tudo aquilo que aconteceu, para que você pudesse ter sim um mandato, né, a gestão mais tranquila e obviamente toda a preocupação focada nos problemas da cidade, que não são poucos. Aí você foca o problema na cidade e ainda tem que resolver um rabo que ficou para trás da sua campanha eleitoral. Ok, a lei está aí para ser cumprida, a lei não se discute, se cumpre. Porém, é algo que a gente já debateu aqui outras vezes. Pense num detalhe. A proibição de empresas fazerem doações. Isso é plausível? Haver necessidade disso? Isso não estimula também? Eu estou falando dessa campanha como um todo. Não existem regras rígidas demais. Claro que tudo no Brasil é feito como uma proteção devido à cultura de corrupção no país que nós estamos vendo todo dia, que é escancarada, é arraigada em todos os setores da sociedade. Mas talvez uma flexibilização não tornaria essas regras mais claras e mais objetivas, para que se atenda o objetivo, que claro, a campanha, a necessidade de se arrecadar para que você leve essa campanha adiante. Zé, nós temos que parar de sermos demagogos. Essa demagogia, e aí eu tenho isso bastante claro, é uma demagogia muito barata. Hoje nós proibimos algumas ações como esta da questão de doação para candidatos e para campanhas eleitorais, a fim de talvez encobertar alguma coisa. Nós já discutimos isso em outras oportunidades, a legalização do lobby. Eu acho que isso é fundamental, temos que deixar de ser demagogo. As empresas possuem sim, em muitas vezes, interesses em algumas questões que fazem parte do processo, não só político, econômico, entre outras circunstâncias. Então nós temos que parar com essa demagogia e sermos um pouco mais efetivos, um pouco mais práticos dessas relações, para que haja sim a transparência que a gente debate. E mais do que isso, né? Volta a carga a discussão do financiamento público de campanha, né? Você, mais uma vez, como deixa obscuro todo esse processo, né? Desse envolvimento que existe, sim, por parte da iniciativa privada com a questão pública, mas, por outro lado, você também tem que deixar muito mais definido qual é, de fato, as regras do jogo para que você financie uma campanha política. E aí vem a discussão mais uma vez, será que não seria o caso, acompanhando a reforma política que tem que ser implementada no país, porque você sabe, acho que os nossos ouvintes também são cientes disso, existem muito partido político aí que
que só tem a legenda, porque você não consegue identificar aí de fato a sua ideologia, que na verdade, aí mais uma vez, deixando a hipocrisia de lado, discutir ideologia partidária nesse país parece alguma coisa que é muito mais de anedota já não existe há muito tempo, do que efetivamente as coisas acontecem com um pensamento, com algo efetivamente claro que possa contribuir para a população. Agora, essa discussão tem que ser ampliada, essa discussão tem que ser mitigada a ponto de você encontrar, dado experiências de outros países, que a gente também aqui não pode viver isolado numa ilha, e nós temos inúmeros exemplos ao redor do mundo que mostram isso, ora, numa tendência da legalização do lobby, como você levantou agora há pouco, Maxwell, e você tem isso com regras muito claras e muito rígidas. Também não é faz o que quer, negocia o que quer. Não. Existem regras, como também se tem um modelo aí de gestão de fundos partidários que você possa fazer. Então, mas você, Alexandre, dá nome aos bois. Você deixa muito claro quem é quem e quais são os interesses de cada um. Se você tem isso de forma bastante clara, é muito melhor você conduzir qualquer tipo de processo eleitoral. Você tem essa tranquilidade. O que acontece hoje é que você tem um bastidor muito obscuro e as pessoas tentam de inúmeras formas se defenderem em virtude do que ocorre. E a gente sabe o que acontece, né, Zé? 7h11, o próximo tema é o seguinte: os petistas, muitos aliados do ex-presidente Lula já questionam a sua tática de defesa. Nos meios do PT há muita preocupação por ser uma defesa política e não técnica em termos de direito. Por quê? Porque aquele discurso de que o Lula está sendo injustiçado, está sendo vitimizado e perseguido de uma forma maior, com um peso maior da justiça pela Força-Tarefa de Curitiba e o juiz Sérgio Moro, hoje já no próprio PT já gera críticas a todo esse processo, Maxwell. Zé, a gente vê que a estratégia adotada pelo ex-presidente é a estratégia de defesa em virtude dos erros cometidos por outras pessoas, né? Ele se justifica no fato de cometer erros em virtude de outras pessoas também já terem cometido os erros. E eu acho que isso é uma estratégia bastante ruim, bastante errada, vem prejudicando ele em toda a esfera não só governamental, mas também em função da sua imagem com a população. Outro dia me perguntaram o que eu achava em relação à candidatura do Lula para 2018, né, para presidente. E eu acho que dificilmente ele consegue se sustentar dentro desse processo eleitoral, porque ele vai sofrer muito mais ações do que ele já vem sofrendo hoje. Eu acho que a retaliação vai ser muito maior. Isso em virtude de tudo que foi feito, tudo que foi colocado. É muito evidente toda a participação desse grupo político em tudo aquilo que a gente vem acompanhando pela mídia, e eu creio que dificilmente eles venham a ter espaço novamente, Zé. O mais importante, só para concluir, é que nós temos que parar de sermos partidários. Nós precisamos ter uma junção, uma união de todos os partidos, não só aquela questão eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, nós temos que ser uma coalizão, nós temos que ter uma fusão dentro dessa esfera política para que a gente possa ir ao encontro daquilo que a gente precisa no nosso país. A situação do ex-presidente cada vez se complica mais, né? Uma questão é você tentar fazer uma cortina de fumaça, levando o lado para a questão política, e toda essa manobra de já lançá-lo como eventual candidato a 2018 reforça essa situação. Mas por outro lado, à luz do direito, contra fatos não há argumentos, né? E o direito se pauta nisso. Na medida em que vão surgindo cada vez mais os acordos de delação, e cada vez mais o nome vem sendo posicionado, e com comprovação, com documentos, porque afinal de contas toda delação premiada pressupõe-se isso também, né? Você não adianta só falar, aconteceu isso, tá, prova. Efetivamente prova. E essas provas vêm aparecendo porque, afinal de contas, haviam pessoas envolvidas e essas pessoas estão tendo agora a sensibilidade, vamos colocar assim entre aspas, de pronunciar aquilo que de fato aconteceu. Então, nós estamos diante de uma situação que não se trata de uma questão política, embora queiram colocar isso apenas nessa esfera. Nós estamos falando de atos que envolveu, segundo a mídia, tanto a ação efetiva pessoal, como também o uso
né, de elementos da sua própria família, principalmente os filhos, na triangulação de coisas que não foram corretas. Então a situação agora à luz do direito, que aí não tem nada a ver com a questão política, é mostrar ou demonstrar que esse grupo político, da qual era capitaneado pelo próprio ex-presidente Lula, de fato cometeu crimes. E é isso que o direito vai apurar. É isso que a Lava Jato está buscando apurar. E daí as sucessivas, né, aberturas de processo, porque fatalmente aí virão outros nomes, virão outras pessoas também a confirmar a sua delação, e não há dúvida que esse triângulo das Bermudas cada vez mais fica desenhado. E é engraçado, Zé Alexandre, que esse processo de defesa do Lula vem provocando uma revolta muito grande nas pessoas, né? Haja visto o que aconteceu no depoimento do zelador do Triplex, né? Onde a defesa do Lula foi questionar o zelador, que isto era uma ação política do zelador em virtude dele ter se afiliado a um partido político, né, e concorrido a um pleito municipal. E isso gerou, até dentro do próprio zelador do Triplex, uma revolta muito grande. E esse tipo de ação, a gente vem percebendo isso de forma bastante generalizada, e a gente não pode confundir revolta com vandalismo, são duas coisas bastante diferentes. Vandalismo é o que esses grupos políticos fazem hoje para quebrar bancos e assim sucessivamente, e deve ser combatido até por força policial. Revolta é aquilo que a gente vem acompanhando hoje, não só no depoimento do zelador do Triplex, onde ele se revoltou com aquela situação, mas também como as situações nas quais os políticos hoje vêm se envolvendo nos aeroportos, nas ruas, entre outras circunstâncias. A gente percebe que a população está revoltada com esse tipo de atitude dos políticos no Brasil. Na questão, inclusive, do depoimento do zelador, é uma tentativa de você dissimular uma situação, de pensar que o cara fez aquilo de maneira premeditada, de algo que aconteceu Alexandre, há 4, 5 anos atrás. É jogar muito baixo. Agora vai ser candidato. É um jogo muito baixo. É inacreditável. É muito querer sorrateiro. Querer misturar. É muito sorrateiro. Parece aquela coisa, sabe quando você mistura café solúvel no leite? Põe lá e mistura, agora ficou tudo igual. Não ficou tudo igual. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, já diria, né? Os nossos patrícios lusitanos. Você falou do café, né? Será que no final, eu vou fazer uma pergunta. Você pode até usar aquela vidência por borras de café, não tem isso? Tem. Então, o Maxwell já deu uma introdução a esse respeito. Lula liderando a pesquisa do Datafolha, né? E aí, ele emplaca? Aí é mais uma tentativa de você usar a figura política para tentar dissimular a comprovação de fatos que nós estamos falando à luz do direito. São duas situações diferentes. Agora, tenta demonstrar inocência à luz do direito, que aí você reforça a sua posição política. Não querer jogar a posição política para tentar encobrir algo que o direito cada vez mais está, né? Não só o direito, mas a força policial cada vez mais está aprofundando e trazendo à tona de fato essa caixa preta. 718 é o Bom Dia CDL, o programa da Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia. E o sinal dos tempos, crise na badalada Jurerê, ostentação dá lugar à pechincha. É a crise, vamos falar disso já aqui no Bom Dia CDL. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Muito bem, de volta com o nosso programa Bom Dia CDL, realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Vai ao vivo de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Hoje na bancada os comentaristas Maxwell Rodrigues, que é empresário e consultor portuário. Daqui a pouquinho teremos o quadro Agenda Portuária, e também o empresário e diretor executivo dos Santos Região Conventions em Vistos Bureau, Alexandre Nunes. Alexandre, vou começar com você, que eu fiz a introdução. A badalada Jurerê, aí, destino de muitos bem-nascidos, que de repente tinha um movimento de turistas de alto poder aquisitivo, hoje também sente o problema da crise econômica. Você que está aí atuando executivamente na área do turismo, como é que você vê esse panorama e até uma projeção do turismo no Brasil e na região? Zé, o turismo ele é o reflexo de toda a situação macroeconômica. Existe uma frase que a gente costuma até utilizar de maneira mais veemente: só viaja quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não viaja. E mesmo destinos badalados e procurados por, como você bem lembrou na tua informação, bem-nascidos,
muitas vezes acaba tendo aí a procura desse destino badalado por pessoas que muitas vezes não também têm tantos recursos, né? E aí você também cria uma outra esfera de negócios onde aqueles valores que eram praticados deixam de ser. Porque o destino talvez já não tenha tanta capacidade assim de atrair aqueles que eventualmente estejam em melhores condições financeiras, que hoje não é tão fácil encontrar gente com reais boas condições financeiras. Então isso é um reflexo da situação macroeconômica, né? Aqueles que eventualmente também têm condição de viajar estão buscando outros destinos, que vejam, apesar de toda a crise, o brasileiro continua viajando para o exterior, continua frequentando outros destinos fora do país, né? E isso acaba também trazendo para preencher essa lacuna de destinos até então badalados, outras pessoas para movimentar aquela economia. Então, isso é um reflexo direto da economia, né? O que nós temos aqui, em termos gerais do turismo, o fato é que as viagens continuam acontecendo, talvez de menor distância, com menores dias, né? Eventualmente, as famílias também buscam otimizar o seu tempo e os seus recursos, buscando destinos que possam lhe atender de maneira mais efetiva. E nesse aspecto, Zé, eu acho que a gente cabe aqui ressaltar a posição onde a nossa região, a costa da Mata Atlântica, formada pelos municípios de Bertioga e Peruíbe, acaba tendo nesse momento, não só como um destino mais acessível pela sua proximidade aos grandes centros, mas sobretudo pela infraestrutura e pela diversidade que hoje as nossas 9 cidades possuem. Isso é uma coisa que para nós que moramos aqui, isso é até a gente acaba fazendo alguma crítica nesse sentido, Zé. O santista não conhece Santos como morador da região não conhece a sua própria região. Então muitas vezes é comum as pessoas, mas não tem nada para fazer, né? Não tem nenhuma novidade. Não tem muita coisa bacana para ser feita, tem muita novidade acontecendo nas 9 cidades, e as cidades de uma maneira geral, elas evoluíram sob o olhar turístico. Então nós temos sim que buscar este momento. Você veja a diversidade gastronômica que a cidade de Santos aqui retomou nos últimos anos. Os investimentos feitos na hotelaria, é óbvio com o pretexto do pré-sal, mas hoje você tem aí grandes equipamentos hoteleiros instalados na cidade e na própria região para o lazer e também para a realização de negócios. Eventos que antes não eram atraídos, né, Alexandre? Pela falta de disponibilidade de quartos na região, né? Isso aumentou bem, melhorou bem, né? Melhorou, nós não conseguíamos atrair grandes eventos, Zé. Por exemplo, nós temos uma vez, eu me recordo, nós discutimos em relação ao TLC, que é uma das maiores feiras portuárias do mundo, né? E o TLC tinha interesse de vir para Santos em virtude de ser o maior porto da América Latina. E não dava para trazer uma feira daquela envergadura pela falta de disponibilidade de quartos na região. Hoje a gente tem essa equação um pouco mais abrandada, né? A gente tem uma estrutura, é interessante até para que o ouvinte tenha ideia. Nós estamos falando do maior centro de convenções do país, que é o Mendes Convention Center, 105º no mundo. Isso não é invenção, isso é um dado. 2015 foi divulgada por uma consultoria britânica, listando os 200 maiores centros de convenções do planeta. O maior deles fica em Las Vegas, com capacidade para 55 mil pessoas. O Mendes Convention Center é o 105º no mundo, para 4.600 pessoas. O 106º, imediatamente após, é o Rio de Janeiro, com capacidade para 4.584 pessoas. Então, isso mostra uma situação que a gente tem de estrutura para receber bons congressos, mas nós tínhamos sim essa lacuna, né, nesse fechamento da equação na questão da hospedagem. Tinha que mandar para o Guarujá, uma dificuldade logística. Ainda que você tenha, Maxwell, dentro do turismo, a gente tem que enxergar a região como um todo. A gente não enxerga um destino isoladamente. O que talvez dificulte um pouco essa situação de vivencial do turismo de fato na nossa região, Santos-Guarujá, é a nossa ligação via balsa. Porque realmente, sem uma ligação seca, você fica num gargalo terrível de tirar um hóspede, de tirar um convencional de uma cidade e trazer para outra, porque você tem um limitante aí de uma fila infernal, às vezes 40, 50, 2 horas para você atravessar de uma cidade para outra. Então isso realmente acaba sendo aí um fator inibidor da gente explorar de fato, né, a integração turística regional. Agora, não tem nenhum problema você ficar hospedado numa cidade, ter um evento noutra e curtir uma terceira. É exatamente isso que a gente tem que propagar. E eu até arriscaria aqui, Zé, até fazer um convite, né, as nossas novas lideranças do turismo, né, que acabam tomando posse aí no próximo dia 1º de janeiro, né, os novos secretários de turismo. Já sabe quem para que se conheça, né, de fato, né, exemplos de boas gestões de turismo regional. E aqui cabe o convite aos novos secretários de turismo que conheçam a região das Serras Gaúchas.
A gente enxergar como uma região que também tem um fator muito preponderante, que é o clima, né? Lá, obviamente, é o inverno, ao contrário da gente aqui, que nós estamos vivenciando aqui a nossa alta temporada de verão, mas lá, iniciativa privada, agindo de maneira inteligente, o poder público agindo de maneira inteligente, criar uma condição de envolvimento. Claro, você tem 2 expoentes, que são Gramado e Canela, né? Mas você tem uma sequência de cidades, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, Garibaldi, que faz o turismo acontecer 12 meses ao ano. Nós estamos com dificuldade aqui de encontrar fogos, né? Para o Réveillon. Pergunta se em Gramado está faltando fogos, está faltando festa natalina. Deixa eu falar Podia então. ter economizado no ano passado, voltando, né, Zé? Porque ano passado nós tivemos a segunda maior queima, podia ter guardado um pouquinho para esse ano. Se o Zé me permitir... Só depois eu acrescentar vamos dizer, como diz o advogado, o caput da matéria, só para dar uma ideia aqui. Quando se fala em Pechincha e Jurerê, é o seguinte, previsão que haja uma diminuição de 20% em relação à temporada passada, que é um número significativo. Mas a Pechincha é a seguinte, uma diária de uma casa em Jurerê que era 10 mil, hoje está saindo a 4, 5 mil a diária, quer dizer, Pechincha, mas nem tanto, Sinal dos tempos, não tem jeito, meu caro. Quem tem dinheiro viaja, quem tem dinheiro não viaja. Se as pessoas estão com menos recursos para viajar, mesmo assim, ainda é elevado. Mas, Alexandre, deixa eu trazer uma pergunta à tona, até usar do teu conhecimento, e a gente percebe que isso acontece em muitas regiões aqui do Brasil, quando a gente fala de turismo, e eu vou dar um exemplo em relação a isso. Nós tínhamos Marizias, né, como um grande polo ali, turístico, atraindo pessoas com um poder aquisitivo bastante alto, e nós percebemos hoje que Marizias caiu vertiginosamente a frequência daquela praia, né? Será que é isso também que está acontecendo em Jurerê, ou eu tenho um entendimento um pouco equivocado em relação a isso, Alexandre? Não, Maxwell, existe uma situação que tecnicamente no turismo a gente fala de ciclo de destinação turística. Existe um ciclo. Todo destino turístico, ele começa lá com a descoberta do paraíso. E quem descobre o paraíso? Geralmente aqueles que têm melhores condições para tal, né? E o que você falou de Marizias, aqui, só para que o ouvinte possa entender racionalmente aqui, o que você falou de Marizias, Santos viveu isso décadas de 30, 40 e 50, foi o apogeu, né? A cidade vivia grandes investimentos. Na hora da praia você tinha grandes casarões industriais, segundas residências, enfim, a cidade estruturada. Década de 40 com cassinos, com grandes hotéis. Vinha-se para cá, evoluiu-se na infraestrutura, e quem vinha para cá eram os mais abastados, porque você tinha uma condição de acesso, né? O melhor acesso para o litoral de São Paulo era a Anchieta, né? Então você cria um acesso na década de 40, você tem um fluxo. Na medida que você vai ampliando a oferta de estrutura de serviço, você tem que fazer ocupação disso. E aí começa a ver o quê? Um declínio na qualificação, e você tende à massificação. Infelizmente, a nossa cidade, né, vive isso na década de 70 e 80. Observe que o que acontece com o Santos em termos de apogeu, 40, 50 e 60, vem a acontecer com o Guarujá nas décadas de 70 e 80. O Guarujá passa a ser o grande referencial do turismo mais elitizado, sobretudo no canto lá da Enseada, nas Pitangueiras, né, no Praia de Pernambuco, Iporanga. Então você vai o que? Na redescoberta de um novo paraíso. Litoral Norte, final da década de 80. Porque para chegar no Litoral Norte, talvez o ouvinte não se dê conta, a Rio Santos só foi asfaltada em 1986. Para você chegar no Litoral Norte, era por areão, pela praia, sem infraestrutura, mas ainda assim você tinha o paraíso. Mas era muito bom, eu lembro você quando tinha o paraíso. Era uma aventura sem fim, mas era aquilo que... Quem conseguia prover essa aventura? Aqueles que tinham melhores condições. Então você cria o verdadeiro paraíso. Isso foi em Juqueí, isso foi em Marizias. Então é um ciclo de destinação. Agora, na medida que você tem um referencial como Marizias, todo mundo quer ir a Marizias. Aí quando você começa a criar facilidades de acesso, as pessoas tendem a ir mais a Marizias, porque elas querem ficar junto àqueles. Isso no turismo tem uma coisa chamada status, né? Muito incorporado. Eu quero estar junto aos bons, a quem, né? Tá lá. Sim. Eu fui visto em Marizias, né? Isso é um detalhe muito interessante, gente, aqui para até não estender muito o assunto, que isso aqui é uma conversa pra gente ficar aqui discutindo a longas horas. Questão do restaurante, gente. Tem muita gente que vai ao restaurante, lógico, para comer, mas muito mais para ser visto. Poxa, você foi visto na fila da pizzaria tal.
Você Opa. foi visto na mesa do restaurante tal. E tem gente que briga para estar em determinadas mesas porque são aquelas que dão acesso à rua, para que você possa ser visto e percebido. Com os destinos são as mesmas coisas. Então, o que você coloca na questão de Maresias, você tem sim a busca de quem tem determinado recurso de um novo paraíso, seja no Brasil, seja fora dele. E aí, meu amigo, quem cobre essa lacuna? Aquelas pessoas que conseguem encontrar acesso, porque a oferta amplia. Aí não vamos fazer o contraponto com o Jurerê, mas é exatamente isso. Você cria uma condição de infraestrutura tal que tem que ser ocupada por alguém. Se não é pelo preço 10, passa a ser pelo preço 4. Se não é pelo preço 4, passa a ser pelo preço 1. É. E assim vai. Já sei onde vou passar minhas férias em janeiro. Jurerê. Nossa. Olha aí, uma promoção. Tá na diária promoção. 4.000. Beleza. Ficar 10 dias lá. Tá acho fácil. que- É. A notícia diz que o aluguel de lancha caiu de 17 para 12 também, Zé. É verdade, Então dá para alugar. Tem direito à churrasqueira. Bom, vamos seguir com o nosso programa. Segunda-feira é dia de falar do maior porto da América Latina. Agenda Portuária. Nosso convidado de hoje é o especialista em automação portuária, Wagner Pereira. Bom dia, Wagner, retornando ao nosso programa. A primeira vez aqui na Casa Nova Rádio Santos, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Zé. Bom dia a todos. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. O Maxwell, tecnologia é uma área familiar para você, eu creio, né? Ainda Um mais pouquinho, Zé. em questão de porto, tudo que acontece e tal. Você está diretamente ligado lá ao Portolog, e o Portolog, até fica à vontade de fazer essa oração para o Wagner, que está sempre no nosso hall de discussões para melhorar as condições das operações portuárias como um todo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar junto com o Wagner em alguns projetos. Uma das coisas que a gente sempre discutia, Wagner, era a questão da integração das informações e também a gestão, principalmente dos erros que porventura existem e podem vir a existir na gestão de acesso ao porto e como gerir e tratar todas essas exceções. Eu sei que você também é um profundo incentivador desta questão, e nós vimos agora recentemente o governo federal anunciando essa questão do Portolog, dando exclusivamente o acesso para o agendamento dos caminhões ao Porto de Santos, sem que haja uma barreira física para que você possa fazer o controle efetivo e gerenciar todas as exceções que ocorrem dentro de um processo no Porto de Santos. E você sabe que as exceções são inúmeras. O Wagner, até por ter experiência, Zé, nessa questão de gestão de TOS, que é o Terminal Operation System, são os sistemas de planejamento dentro dos terminais privados, tem esse conhecimento. Você acha que o anúncio dessa primeira fase, como foi chamado até pela própria Codesp, é algo que venha a contribuir com o processo logístico agora na safra que nós vamos enfrentar nos próximos meses, Zé? Wagner. Sem dúvida, Maxwell. Você colocou uma questão muito importante aí, que é a questão do dado, né? Do lançamento do dado, a informação. O Portolog, ele é um sistema de planejamento. Então, com esse planejamento, foi feito um piloto aqui, acho que vocês vão se lembrar, já tem mais ou menos 2 anos e meio que esse sistema já está em piloto com os terminais de Santos, e foi um sucesso porque a gente viu que efetivamente diminuiu a quantidade de caminhões nas vias, né? Esse é o objetivo principal, é sempre harmonizar a operação portuária e a cidade. Então esse primeiro passo foi muito importante, eu acredito que sim, ele vai trazer grandes benefícios nessa parte de volume de caminhões que tem acesso ao porto. E é importante a gente destacar também que tem mais uma questão, principalmente a questão física de infraestrutura, né? Hoje o sistema, você lança as informações manualmente e ele faz um cruzamento dessas informações com o agendamento do terminal. Então, a partir do momento que você agrega isso também em tecnologia, posso citar aqui o OCR, se você colocar o que está na portaria, né, efetivamente, tem uma estrutura básica. Qual é essa estrutura básica? São os bolsões para fazer o controle, que vai fazer essa pré-verificação do agendamento que foi feito pelas transportadoras, assim evitando que o caminhão saia de São Paulo, que esse é o grande problema, e chegue às nossas vias e fique fazendo de estacionamento. Esse é um grande problema que nós temos. E isso baseado com essa questão de controle de OCR, que é a verificação para de fato ver se aquele caminhão que está chegando no porto é o que está agendado, vai trazer uma sensível melhora nesse fluxo de veículos que chegam ao nosso porto. Para ilustrar muito bem, o Portolog é fundamental, é a cadeia logística inteligente. A intenção do governo federal é estender para todos os portos do país, e está havendo uma dúvida aí, porque foi adotado o sistema, o software que é o destinado ao Portolog. Ele começou a ser utilizado em Santos, porém
o Portolog não é só isso, é muito mais. E o projeto, na verdade, as pessoas estão achando que o Portolog começou pelo Porto de Santos. E eu sei disso, que isso não reflete exatamente a realidade. Porque em Vitória já tem um processo muito mais adiantado, muito mais maduro, desde do projeto básico ao projeto executivo, que está em andamento. Porque tem toda uma instalação física, toda uma infraestrutura que é incorporada aos sistemas inteligentes. O Maxwell poderia falar disso e vocês fazerem esse contraponto para que as pessoas possam entender. Porque não deixa de ser uma boa notícia o Portolog em Santos. Até passou da hora, mas ainda falta muito para chegar no grau de excelência que esse projeto representa. O Zé está virando especialista em Porto, hein, Wagner? Você viu? Aprendendo com vocês aí. Rapaz, isso é bom, esse é o E esse é o ponto, Zé. A questão da infraestrutura em virtude do gate público, né? Nós temos que ter um gate de acesso público ao Porto de Santos. Nós não temos hoje. Você faz esse agendamento, e aí eu vou fazer um contraponto com o que o Wagner mencionou, nessa questão do agendamento em relação à safra, Wagner. Eu acho que na última gestão foi uma questão de sorte. Única e exclusivamente, porque na verdade as transportadoras garantiam essas janelas, nós não tínhamos um gate público aqui para checar esta carga, né, e se certificar de que essa carga realmente deveria estar aqui naquele horário e com aquele tempo, e também sucessivamente a isso, muitas vezes você acaba comprometendo a operação, porque você faz todo um planejamento às vezes de pátio e você não tem, por exemplo, o container A ou o container B na disponibilidade no tempo exato para que você faça toda esta movimentação. E por que você não tem essa disponibilidade deste container A naquele momento que você necessita? Porque você tem um tráfego muito grande, não só no acesso ao Porto de Santos, mas também na própria rodovia, o que acaba atrapalhando e gerando essa bola de neve para admissão e planejamento dos terminais privados no Porto. Sim, só agregando um pouquinho a mais na sua visão, Maxwell, tem uma questão muito importante aí, né? Mesmo que a gente tenha tido sorte nas últimas safras, a gente tem que entender que foi adotada uma medida de planejamento. Então, como funciona basicamente o agendamento? Cada terminal informa a quantidade de janelas disponíveis para operar no dia. E aí, baseado nisso, você tem o consumo dessas janelas e a demanda que vai fazer efetivamente o transporte desses produtos, seja ele granel, líquido sólido ou container, tá? Então, baseado nisso, eu acredito que além do fator sorte, a gente tem também sim um pouco de fator planejamento. Pode ser que ainda não seja o ideal, como você disse, porque como a gente não tem esse bolsão físico, que é o que está no projeto, para fazer um controle prévio do que vai descer de mercadoria ainda para Santos, a gente corre esse grande risco sim de um caminhão de repente sair do seu destino e vir direto para Santos. Também tem que haver uma campanha de comunicação nesse sentido, porque vão existir os bolsões onde será obrigatório o caminhoneiro parar. E se o caminhoneiro não estiver informado, ele vai pro terminal e vai ficar na fila, e aí você imagina. Talvez sim, a gente possa ter grandes problemas com essas exceções, esses caminhoneiros que não estão habituados com essa rotina e que porventura venham e travem um gate já dentro do nosso complexo portuário. Então sim, eu acredito que tem a questão de sorte, mas eu gostaria de, como engenheiro, agregar a questão do planejamento aí, porque é Wagner, importante. eu acho que você tem razão, a ideia é boa. Nós estamos focados no planejamento. Sexta-feira passada eu tive com o Pássaro, o presidente da BTP, e nós estávamos debatendo a questão dos novos navios que vão começar a vir para o Brasil com 15 mil teus, E você vai aumentar o fluxo os de teus carga. São os containers. São os containers, Cada teu representa ali uma unidade de 20 pés e 20, 40, que é o que a gente menciona. O 40 é o maiorzinho, 20 é o menorzinho. Tem o de 10 agora. E tem de 10 que não é muito utilizado aqui no nosso país. E a gente percebe que a quantidade desses navios, eles vão aumentar. E nós começarmos a trabalhar com 15 mil, 14 mil teus em uma embarcação, ele vai também gerar outros reflexos, como eu sempre menciono, que é a relação da cabotagem. Você recebe muita carga e você distribui muita carga. E se nós não estivermos preparados logisticamente, Zé, pode gravar. Eu sei que o programa é gravado e nós vamos perceber isso daqui a 1 ou 2 anos. Nós vamos travar a cidade de Santos. E nós não percebemos uma velocidade para esse tipo de acompanhamento em relação às inovações que existem tecnológicas no mundo. É verdade. Sem contar que além da gente não estar
A gente fala muito sobre a questão de em que estágio de automação estão os terminais brasileiros, né? Se a gente fizer uma comparação com terminais que fazem grandes movimentações no mundo. Nós estamos no estágio 1, né? De 3 estágios, porque depois a gente precisa sair do que a gente chama de gate, ir para a parte de pátio e finalmente planejamento de navio. O que o Maxwell está colocando é uma questão muito importante. Como a gente ainda não tem os outros estágios concluídos, realmente a nossa eficiência operacional ela fica comprometida. Isso é um fato. E eu acredito que também já está na hora de quem gerencia, administra os terminais olharem para isso com carinho, justamente porque a tecnologia dos navios também está aumentando. A quantidade de cargas está aumentando vertiginosamente. O Portolog é um sistema que ele visa a tentar iniciar o planejamento dessa movimentação de volume de carga que vai ser operado. Mas é óbvio que se não tiver um olhar com carinho também para o lado de dentro, aí me preocupa um pouco da portaria não mencionar o que tem que ser feito para dentro. A portaria só fala o seguinte, olha, nós temos que fazer um controle de agendamento dos veículos que chegarão ao porto. Ok, perfeito. Agora nós temos que ter uma complementação disso, porque vai efetivamente acontecer, é óbvio, você aumenta o volume, aumenta a quantidade de veículos que estão descendo para Santos, você precisa ter uma melhor gestão do seu pátio, do seu navio, para que essa carga ela saia e entre também com uma, vamos dizer assim, com uma harmonia, né, das operações e não te prejudique com uma quantidade excessiva de caminhões no seu gate. Que é o que pode acontecer se a gente não tiver esse planejamento. Nós estamos debatendo aí há anos já, né? O Zé vai... É o reflexo para a cidade, né? Que está em jogo aí, porque se existe ali Zé, em qualquer lugar que a gente vá para falar de porto, nós falamos de dragagem, né? Todo mundo hoje, todos os terminais privados são favoráveis à questão da dragagem e nós temos que ser. Isso é indiscutível. Nem né? que seja bancada por eles. A máquina portuária é o que sustenta boa parte da nossa região. E nós temos que ser favoráveis a isso. Mas existe uma pequena preocupação. Não adianta nós termos um processo de dragagem eficiente, nós termos a condição de atrair navios maiores para o Porto de Santos, sendo que nós não temos capacidade para desovar, entre aspas, toda essa carga que vai vir para o porto, em virtude dos problemas de infraestrutura que nós temos ao redor. Então, já está na hora também de nós começarmos a discutir esse ponto na nossa região, Wagner. Ô, Wagner, para você concluir, a gente está aí apertado, a ponderação do Maxwell, fica à vontade para desenvolver. Já agradecendo a sua presença aqui no Agenda Portuária. Obrigado. Bom, sem dúvida é isso que o Maxwell está comentando a respeito da gente ter uma melhor capacidade produtiva, né? A gente só pensa em operar e não pensa em ser eficiente a ponto de operar um navio desse grande porte, rápido, de forma segura, com qualidade nas informações e principalmente com impacto menor para a cidade. Então esses são pontos que a gente precisa colocar. Nós temos várias ações que já foram realizadas pela nossa gestão portuária aqui, da Secretaria, inclusive, de Porto de Santos, ações autônomas como, por exemplo, da Codesp, que levou o grupo de empresários brasileiros e leva periodicamente para outros portos, justamente para fazer o quê? Olhar o que você tem de melhores práticas, de tecnologias que tem no outro porto e fazer um benchmark que a gente fala, que é uma cópia para cá. Então já está na hora realmente da gente começar a pensar e sair um pouco do discurso de que, olha, nós estamos planejando melhor. A gente ainda tem um longo passo processo falando de automação portuária, né? Os terminais no Brasil, eles só fizeram investimento no primeiro estágio por uma questão de força legal, o Maxwell vai lembrar bem. Precisou o governo vir, baseado nessas visitas que foram feitas fora do país, falar, poxa, tem uma coisa que cabe bem para o nosso porto. É a questão do controle de acesso físico. Eu quero saber se o veículo que está chegando é realmente aquele veículo que está agendado. E só que agora você precisa evoluir isso, você precisa ir para outras partes da operação, porque sem isso você vai ter um grande gargalo, como já comentado pelo Maxwell. Não tenho dúvida também que o agendamento ele alivia, mas se você não implementar as demais partes, realmente a gente vai ter vai estar fadado aí a ter muitas filas, muitos gargalos e ter prejuízos às nossas operações e principalmente com relação à nossa cidade. 7h45, Wagner Pereira, especialista em automação portuária, especialista em TOS Terminal Operation System. Muito obrigado, é a última edição do Agenda Portuária do ano. Para você, boas festas, obrigado por ter vindo. Ano que vem estaremos à disposição. Se Deus quiser, um Feliz Natal a todos os ouvintes e um próspero ano. Maxwell, é o último Agenda Portuária do ano, né? Só para concluir, fez aniversário o quadro, hein? O projeto. Fez aniversário o projeto, agora em dezembro. O quadro é o nosso último quadro desse ano e é um espaço, Zé, e aí eu gostaria já de
aproveitar a oportunidade para parabenizar o Nicolau Obeide, da CDL, que é um espaço aberto pela CDL, a fim de contribuir para, entre aspas, esse monstro que nós costumamos chamar, que é o Porto de Santos, para toda a sociedade. Isto é de suma importância. Nós estamos debatendo aqui e tivemos aqui no programa, ao longo do ano de 2016, os maiores especialistas nesse tema, e nós pudemos aí ter a oportunidade de debater com todos eles e contribuir para a melhora de um segmento que é um dos mais importantes da nossa região. Até porque agora estamos juntos na mesma secretaria. Terminou por aqui a Agenda Portuária. Deixa eu falar do apoio cultural da Home Life, assistência domiciliar e saúde. 10 anos cuidando de quem você ama. A Home Life tem uma equipe multidisciplinar de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, profissionais atuantes que realmente fazem a diferença com uma medicina humanizada, um novo padrão de atendimento que deixa você próximo ao seu ente querido, porque a família adoece como um todo, quando você tem um ente querido passando por um problema de saúde. Unidade Santos da Home Life, na Costa 146, 17º andar. O telefone é o 3202-6440. Tem também o Ribeirão Preto, São Paulo. Acesse homelife.com.br. É o apoiador cultural do nosso programa. Vamos a mais apoiadores. O Bom Dia CDL volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta com o último bloco do nosso programa, Bom Dia CDL da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia. Tem mais um apoio cultural importante, a Design Gallery está conosco, a Design Gallery que está preparando aí, aliás, já preparou o seu Natal, está à sua disposição, somente para você receber as pessoas. O João Vilela investiu muito nisso, né, que são acessórios, olha, muita coisa bacana para você fazer aquela mesa de Natal. Eu particularmente sou um cara encantado por essa festa de Natal, e uma tradição muito grande na minha família, até lembro muito da minha mãe que já partiu e tudo mais, mas ficou essa coisa do Natal, para mim é um dos dias principais do ano, né? E além do aspecto do comércio, o João realmente ele é um cara muito dedicado, e se você for às unidades da Design Gallery, você vai ver o que é o Natal. De repente tudo aquilo que você acha que não falta, você vai estar na Design Gallery e vai falar, pô, tá faltando isso para fazer o Natal daquele jeito que a minha família merece. Então dê uma passadinha por lá, a equipe muito qualificada à sua disposição. São 2 lojas da Design Gallery aqui na Marechal Deodoro 98, tem estacionamento na porta da loja, aqui no Gonzaga, e na Azevedo Sodré, número 3, próximo a Conselheiro Neves, em Santos. Design Gallery conosco diariamente aqui no Bom Dia CDL. E o presidente Michel Temer, ele está reflexivo, está reavaliando a questão do seu principal aliado, ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é alvo de denúncias da delação do ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, junto com o ministro do Programa de Parceria de Investimentos, o PPI, o Moreira Franco. A pressão está grande e se de repente o Eliseu Padilha não escreveu uma carta para o Papai Noel pedindo para permanecer no cargo, não sei não. E é engraçado, né, Zé? Tá cada vez mais difícil o sistema político no país. E eu fico perguntando muitas vezes como é que a gente vai mudar esse sistema, né? Porque nós temos aí toda a estrutura dessa máquina que, por mais que você troque, não é a solução, porque você sempre tem mais do mesmo. E é muito difícil você fazer uma reforma política, porque o que estão lá são aqueles no qual devem legislar contra eles mesmos. Então nós estamos num beco sem saída, e eu não consigo enxergar a curto prazo uma saída ou uma luz no fim do túnel para solucionar esse problema político que nós temos hoje no nosso país. E aliado a isso, teve esse pacote econômico que foi uma espécie de agenda positiva, apesar de necessário, anteciparam, fizeram pressão política no ministro Henrique Meirelles para soltar esse pacote aí, mas eu acho que não teve força suficiente para inibir todo o peso dessas denúncias na mídia e na opinião pública. Você vê como uma coisa é interessante, trocam-se os atores, a estratégia é a mesma, né? Você cria uma cortina de fumaça, o modelo é o mesmo, para tentar encobrir algo que realmente é contundente, né? A gente falava agora há pouco da questão da defesa do ex-presidente, de usar o apelo político para evitar, né, de fato os fatos que o incriminam. A situação hoje, que é muito mais contundente, que é a questão econômica,
Foi colocado sim essa antecipação do pacote, né, para tentar dar uma aliviada na situação, pelo menos enxergarmos aí num curto prazo alguma tentativa de mudança do rumo da nossa economia, para tentar encobrir uma situação, mais uma vez, de ordem criminosa que está sob apuração da Lava Jato. Então, senhores, mais do mesmo, muda-se os atores, o enredo é o mesmo. Agora, quem deve ficar de fato preocupado não é o Michel Temer. Somos nós, 200 milhões de brasileiros, que temos que ficar muito preocupados, sim. Porque daqui a 2 anos nós temos pleitos eleitorais, majoritários, e a pergunta é, quem vai sobrar até lá? E fontes do TSE já anunciaram que, até o ministro Gilmar Mendes, né, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já ventilou que em fevereiro deve ser o julgamento da chapa Dilma Temer, né, da impugnação ou não da chapa Dilma Temer, e fica difícil você projetar que o presidente Michel Temer vai concluir o seu mandato. Algo que está se tornando cada vez mais improvável de acontecer, na minha visão. Eu vou tomar liberdade e vou concluir. Eu acho que ele conclui o mandato, nós não temos tempo suficiente para que todo esse processo venha a destituir o Temer do poder hoje, a não ser que haja uma força política monstruosa, com uma velocidade nunca visto antes na história desse país. Olha que essa frase... Olha que essa Gostou, frase... né, Alexandre? Então, eu acho que essa é a única alternativa. As medidas na qual você mencionou, Zé, no meu entendimento, muitas delas foram medidas acertadas. São medidas que vêm a contribuir talvez em tudo aquilo que é necessário para esse momento que a gente vem vivenciando. Principalmente a medida de redução da burocracia no segmento portuário, tá? Acho que eu não me fiz, assim, eu realmente talvez tenha dado a entender isso que eu está criticando o pacote. Não, ele talvez por questão política ele tenha sido adiantado em seu anúncio, mas ele deveria ser mais elaborado. A gente também, lendo tudo, acompanhando, que o desejo do ministro Henrique Meirelles era anunciar esse pacote em janeiro, talvez com mais temas importantes contemplados. Mas válido. Eu fiz essa analogia, Zé, até outro dia, assim, que o governo Lula, ele tinha um poder muito forte de comunicação com a população, né? O Lula, por si só, ele é um comunicador, ele sabia se comunicar. E é engraçado que esse governo Temer, ele não sabe se comunicar, né? Ele toma algumas ações, muitas vezes acertadas, mas ele tem uma dificuldade de se comunicar. Como foi a PEC do teto, que eu acho que o nome está errado, não deve ser PEC do teto. Talvez uma outra nomenclatura deveria ser utilizada, porque essa PEC do teto dá a entender situações que não são necessariamente verídicas, como a gente sabe disso. Alexandre, você queria fazer uma coisa? Na verdade, Zé, você tem essa situação da economia que necessita receber, sim, injeção de ânimo, mas que nesse momento a gente, mais uma vez, claramente, medidas acertadas, equipe técnica competente para fazer de fato as ações que devem ser implementadas, mas foi usada como instrumento aí para tentar atenuar ou criar mais uma cortina de fumaça para tentar desviar o foco do real problema que o governo vem enfrentando hoje, que dia após dia você tem novos nomes envolvidos e cada vez mais complicado a situação política de cada um deles. 7h56 é o Bom Dia Baixada, no seu rádio aqui na Santos FM. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas de operação, o tempo de espera é de 15 minutos em ambos os sentidos. Atenção, travessia Guarujá Bertioga está paralisada devido a problemas técnicos. São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação, tempo de espera de 30 minutos nos 2 sentidos. Operação no sistema Anchieta Imigrantes é normal, 5x5. Tráfego lento no sentido São Paulo do 13 ao 10. O restante das rodovias do sistema Anchieta Imigrantes tem tráfego normal. Pista norte da Anchieta está bloqueada no trecho da Serra para obras. Imigrantes, tráfego lento no sentido São Paulo do 16 ao 14, devido ao excesso de veículos. São as informações de Balsas Estradas nesse momento. E agora vamos falar de esporte. 7h57 e o Real Madrid é campeão mundial. 4-2 no Kashima Antlers do Japão. Foi mais difícil do que se imaginava, hein? Aliás, a arbitragem duvidosa, né? Falou-se muito na expulsão do Sérgio Ramos, o que não aconteceu, né? Bastante complicado, mas de fato, né? Você teve um cara que brilhou em campo, né? Quando você tem um cara que é completamente fora da curva, o portuguesinho, mais uma vez, ele é fera, fez valer a bola de ouro, fez valer a 4ª vez que ganha como o melhor jogador do planeta, porque faz a diferença. É nessa hora que o craque realmente, de fato, que é craque, vai lá e resolve. Agora, independente da situação de arbitragem, um jogo duro, de uma surpresa, de uma grande zebra, né? Do Oriente,
mas que foi aí, de certa forma, contida pela fúria lusitana e espanhola, né? A fúria espanhola, transvestida de portuguesa, acabou com os japoneses. Mas não gera uma dúvida com a derrota do jeito que foi do Atlético Nacional de Medellín, que foi o time que ganhou todas as competições, praticamente ganhou a Libertadores, né? Tava na final da Sul-Americana. Mas vamos pensar o seguinte, com mostra quem foi como a a qualidade do nosso futebol tá baixa. Mostra como a qualidade... O Japão cresceu muito. Não, eu assisti um jogo até, eu comentei isso ontem, Zé, eu acho que eu assisti um jogo um pouco diferente. Eu acho que Real Madrid, Barcelona, Chelsea, entre outros clubes europeus, eles estão num outro estágio, né? E você, como jogador... competir em competições como a Eurocopa, entre outras competições de grande envergadura, faz com que você acabe se acomodando em algumas circunstâncias. E eu acho que foi isso que aconteceu. A hora que o Real Madrid entrou para disputar o jogo com o Kashima, ele falou... Cara, já foi, e se acomodou, tomou 2 gols, mas naquele meio tempo ali, quando terminou o segundo tempo para iniciar a prorrogação, se reuniram e falaram, gente... Vamos jogar bola, tá na hora de, sabe, vamos parar a brincadeira. E aí quando os caras resolveram jogar, é brincadeira. Assim, a diferença de um time pro outro é gigantesca. Bom, terminando o nosso programa de hoje, quero também falar do apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, uma empresa que é referencial, ela que é certificada pelo ISO 9001 em todos os departamentos e está por trás aí de várias empresas grandes e importantes. O Grupo Mendes é uma delas, Complexo Santa Cecília, dos planos da APO realmente disponíveis em larga escala nas principais empresas da região, e você também pode ser um beneficiário desse plano, né? Para pessoas jurídicas, a partir de 3 vidas, você já pode contratar o plano da APO, que tem parceria com a Unimed, o Santa Casa Saúde. A APO Odonto está à sua disposição. Ligue 2104-4000, acesse apoodonto.com.br. Encerrando com mais 2 notas de esporte. O Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia aérea, teve o primeiro churrasco com a família após a tragédia da Chape. E foi muito bacana ver o rapaz voltar, é um sobrevivente mesmo de um milagre. E o neto também falante, e as vítimas retornando para suas casas. E queria também destacar a Copa América de Beach Soccer, que foi um grande evento realizado pela Conmebol, pela Beach Soccer Worldwide, que é sediada em Barcelona. Foi aqui em Santos. Em janeiro teremos mais 2 eventos, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores de Beach Soccer. Tive o prazer de participar. Foi um evento fantástico. Ano que vem estaremos lá mais uma vez. O nosso programa Bom Dia CDL vai ficando por aqui nesta segunda-feira. Amanhã tem mais a partir das 7 da manhã. Na sequência, Rafael Motocomando Entre Linhas. Um grande abraço e até amanhã. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.